o Banco Central, acho importante. Quando a taxa de juro e chegou em agosto do ano passado a 13,75, porque houve uma farra durante as eleições que, tudo somado, nós chegamos em termos anualizados a 300 bilhões de reais, entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, PEC dos precatórios, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência. São medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E eu penso, deputado Kim, que com as medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Aí, falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou. Dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Se o senhor olhar séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, se o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá. Todas, repito, as séries históricas, os principais indicadores econômicos. Do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou, em todos os sentidos. Vossa Excelência disse mais uma vez, olha, eu concordando com Vossa Excelência, disse que a taxa de juros subiu por absoluto descontrole das contas públicas, criticou as renúncias fiscais criadas pelo governo Dilma, elogiou a PEC emergencial, que inclusive a bancada do PT aqui votou contra, expressamente contrariando Lula e até alguns dos seus colegas de partido que votaram contra esta PEC na legislatura passada. Então, senhor ministro, só queria deixar o registro aqui. Seja bem-vindo à oposição. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu se haverá transparência em relação e igualdade de distribuição em relação à RP2, como o Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento da RP9. Vossa Excelência também não respondeu se reconhece o fracasso da política fiscal do governo Dilma pelos privilégios tributários concedidos, como Vossa Excelência criticou em suas falas diversas vezes. Nesse sentido, Vossa Excelência tem ignorado completamente, tanto Vossa Excelência quanto o presidente Lula, quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores, têm ignorado o governo Dilma, né, que teve uma piora em todos os índices econômicos, inclusive escondeu os anos do governo Dilma na apresentação do arcabouço fiscal. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que Vossa Excelência disse, né, não é tema desta audiência, mas Vossa Excelência levantou, em relação a ter 3 diplomas e ter sido ministro por 4 vezes e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos. Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA, nas últimas colocações do ranking do PISA. E um outro ponto é de que a quebradeira que Vossa Excelência criticou do país e jogou isso, né, na alta da taxa de juros, o partido de Vossa Excelência contribuiu, né? Como eu disse, o presidente Dilma concedeu 480 bilhões em renúncias fiscais. Toda medida de aumento de gasto do governo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores votou a favor, inclusive a PEC Kamikaze. As 3 vezes que o Bolsonaro furou o teto, o PT votou a favor. A própria PEC da transição, que aumentou também a projeção de déficit em dezenas de bilhões de reais, o PT não só propôs, como também aprovou aqui dentro desta Câmara dos Deputados. E, por último, senhor presidente, senhor ministro, como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4, por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República.
Like. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Espero em Deus que o senhor não tenha cometido. Obrigada. Passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, eu quero muito rapidamente aqui lamentar que o ministro Flávio Dino mentiu em relação ao orçamento, teve sua mentira desmascarada aqui, diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão, é o partido que teve parlamentar acusado pela Polícia Civil de São Paulo de ter o seu líder da Câmara com ligação com o PCC e de mandar matar um assessor. É um partido que teve também um vereador que tentou matar a facadas um jornalista e justamente por isso que eu faço oposição ao ministro Flávio Dino e ao seu governo. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar 2 vezes na Comissão de Segurança Pública e, portanto, não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Agora, sobre um requerimento aprovado, que é a vinda do ministro Haddad, que eu apresentei aqui no âmbito dessa comissão de fiscalização para explicar sobre a taxação de 92% nas compras dos mais pobres. Acho fundamental que a gente tenha aprovado, né, essa vinda do ministro para cá e que haja, né, o compromisso do governo se esforçar para que o ministro esteja aqui numa data disponível em dezembro, justamente porque isso é o que tem penalizado hoje o trabalhador mais pobre, né? Quando as compras estavam dando um pouquinho de fôlego para o consumo das famílias mais pobres, o governo decide criar o programa Remessa Conforme e taxar em até 92% compras, que inclusive, por lei, deveriam ser isentas de toda e qualquer tributação, como foram durante os últimos 30, 40 anos, e agora o governo Lula muda essa política de 30, de 40 anos de isenção para taxar a compra de mais pobres, enquanto a gente tem, né, cotação de avião, né, presidencial de 400 milhões de reais com cama de casal para o presidente Lula viajar com a Janja, enquanto a gente tem compra sem licitação de imóveis de luxo para o Palácio da Alvorada, enquanto a gente tem ministros recebendo mais de 70 mil reais, acumulando cargos em conselhos com o salário de ministro e ainda dizendo que é a iniciativa privada que possui, né, as ganas do lucro e do capitalismo, quando os próprios ministros utilizam o dinheiro dos mais pobres para fazer parte de 1% mais rico da população que recebe mais de 30 mil reais por mês. Essas eram essas minhas colocações. Senhora presidente, quero agradecer aos outros colegas e a Vossa Excelência. Like. Gostaria de ressaltar alguns pontos aqui de falácias que foram faladas, de mentiras que foram emitidas aqui desta tribuna, como, por exemplo, de que ninguém falaria da dívida pública, né? Acho que o parlamentar que falou em relação à dívida pública não escutou a apresentação do secretário Rogério Marinho, que inclusive citou nominalmente a dívida pública e a cobrança para os grandes devedores, e mais, ignora o fato de que 0 do nosso dinheiro de pagador de impostos, 0 do nosso orçamento primário vai para pagar dívida, porque a gente não tem superávit. Só seria dinheiro, só pagaríamos a dívida se nós não arrolássemos, se nós não trocássemos dívida antiga por dívida nova. Isso é simples, isso é economia básica que todo parlamentar que maneja e é responsável pelo orçamento do país deveria saber. E o outro ponto é de que os mais pobres seriam os mais prejudicados. Vamos parar para analisar especificamente o que acontece com os mais pobres. A alíquota diminui, continua vinculado ao salário mínimo, recebendo absolutamente a mesma coisa. Aqueles hoje, o mais pobre já se aposenta por idade, quem se aposenta por tempo de contribuição é o mais rico, que teve a contribuição formal, que conseguiu ter o registro, seja no INSS, seja como servidor público, tanto que o secretário Rogério Marinho bem expôs que a idade média hoje de aposentadoria de quem recebe um salário mínimo para a mulher já é de 61 anos e meio e para o homem já é de 65 anos e meio. Outro ponto é de que os discursos, né, de que não combate privilégios, né, na verdade é uma farsa, a história dos privilégios é só uma historinha para tentar aprovar a reforma previdenciária. É engraçado que no meu gabinete só bateu o juiz, só bateu o promotor, só bateu o auditor da Receita. Nenhum trabalhador que efetivamente
vocês também são trabalhadores, porque o trabalhador não tem tempo de ficar terça de manhã aqui achacando o deputado. O trabalhador está trabalhando. Então, não venham com essa intimidação barata, porque eu não me intimido com gritaria, eu não me intimido com ameaça, eu não me intimido com dedo na cara. Eu sento, converso e debato como diversos outros parlamentares fazem, à esquerda e à direita, né? E mais, se efetivamente vocês estivessem aqui para debater, vocês teriam prestado atenção na apresentação de ambos os expositores, quando na verdade os senhores estavam mexendo no celular, como eu registrei, infelizmente. Os senhores vieram aqui, pessoal, fazer torcida, não deputado, vieram fazer debate. Se tivessem vindo debater, me escutariam. Presidente, eu só gostaria que garantisse. Eu vou pedir, pessoal, não, eu vou pedir aos nossos colegas que aguardem a intervenção do deputado. Por favor, meu senhor, vamos aguardar. Não, espera. Ele está no deputado, está no tempo dele. Ele tem o direito de usar a palavra dele, expondo o seu ponto de vista, assim como todos os deputados. Não, vocês têm que respeitar a mesa. Não, por favor. E ele tem o tempo dele, e ele tem o direito de falar no tempo dele o que ele pensa. Faz favor, senão nós não vamos ter democracia nisso. Muito obrigado, presidente. Eu pediria ao senhor que tivesse... Não, assim não tem condições. Não, você que não pode respeitar a mesa desse jeito, nem o deputado. Faz favor. Por favor. Todos aqui têm o mesmo tempo e eu estou olhando o tempo. Assim não tem condições. Se você ficar gritando aí, você atrapalha toda a reunião e a gente não escuta. Não, senhor. Eu peço você que faça o favor de esperar o deputado. Peço você que respeite o tempo do deputado. Por favor. Vivi para então, petista dando bronca em sindicalista. Nós vamos escutar feliz. O deputado. Ele tem o... Não. Calma. Por favor. Escutem, por favor, a autoridade do partido dos senhores. Vocês vão poder se manifestar ao final... Por favor, Kim. Por favor, gente. Não interessa o que o deputado está fazendo. Vocês têm que escutar ele agora. Então, deixe ele falar e depois dele, outros falarão. Então, vamos escutar o que o deputado tem a falar e, posteriormente, nós passaremos a palavra aos palestrantes e vocês também terão direito a falar. Ele foi o único deputado a falar com um ponto de vista diferente. Então, vamos escutá-lo, gostando ou não, para que a gente caminhe com a reunião. Se vocês não deixarem o deputado falar, a reunião não anda. Talvez isso não interesse a nosso seminário, que a reunião não ande. Então, vocês têm que compreender que, para a reunião andar, o deputado tem que ser respeitado no seu tempo. Fale ele o que ele pensa, por favor. Então, vamos esperar o deputado. Depois disso, vocês se manifestem e outros poderão se manifestar. Ok? Muito obrigado, deputado, presidente. Kim, por favor. Só para concluir. Colocado, então, que do BPC, que a contribuição para os mais pobres diminui, que continua a vinculação do salário mínimo e que, por outro lado, pelo lado de nós, deputados, de senadores, de juízes, de promotores, de servidores públicos federais, a contribuição aumenta. E a reforma acaba com o regime especial dos parlamentares. É absolutamente coerente com o discurso de combate a privilégios. A defesa que se faz, a suposta defesa que se faz sobre BPC ou aposentadoria rural, que são dois pontos que já são pacíficos, já que a casa não vai alterar, não passa meramente de utilizar os mais pobres como escudo para defender os próprios privilégios. E essa é uma das piores canalices que se pode fazer. Utilizar uma procuração que não existe para falar em nome daqueles que, como bem colocado pelo secretário Rogério Marinho, não tem dinheiro, não tem tempo de vir aqui para Brasília para ficar fazendo lobby o dia inteiro ou de ficar fazendo militância partidária ou militância sindical. Portanto, para todos esses que dizem quererem debater, mas demonstram o espírito fascista ao fechar os ouvidos aos seus opositores, pois esta é a definição de fascismo, fica para a proposta.
fica o registro que os senhores leiam a proposta para debater mérito e que escutem ambos os lados para ter uma opinião e não simplesmente serem guiados como gado para o abatedouro. Então, agora eu passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, senhor ministro, questões sobre requerimento eu irei fazer, mas também farei questões de fora do requerimento. Regimentamente, Vossa Excelência, sinta-se confortável para responder os questionamentos que achar conveniente. Primeiro ponto, é um ponto que eu desejo reforçar, porque eu acredito que Vossa Excelência não tenha respondido de maneira satisfatória, que é sobre o sumiço de Vossa Excelência quando da vinda do ditador Nicolás Maduro ao nosso país, né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU atestou que em um ano você teve 9 mortes perpetradas pelo governo, pelo Estado venezuelano, 58 prisões arbitrárias, 28 casos de tortura e mais centenas de relatos de casos de violações a direitos humanos. Eu quero deixar aqui bastante claro, uma coisa é uma relação institucional e comercial de um país com outro. Outra coisa é endossar politicamente o regime de determinado país, que é o que o presidente Lula faz, diferente das relações institucionais. Então, o meu primeiro questionamento é, por que não houve condenação por parte de Vossa Excelência em razão do cometimento de crimes de tortura, de prisões políticas no regime venezuelano, quando inclusive dentro do próprio Mercosul nós fomos pressionados por lideranças de esquerda, como o presidente Gabriel Boric do Chile, a termos um posicionamento mais duro e sério para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela e seus opositores não sejam caçados. Um outro ponto que eu queria questionar a Vossa Excelência é em relação ao aumento do número do cometimento de crimes de estupro, que bateu recorde neste ano, desde que assumiu o governo Lula, do qual Vossa Excelência faz parte. O número só aumentou e não houve nenhuma política pública efetiva. E eu entendo que não faz parte apenas do Ministério de Vossa Excelência, mas também das mulheres, da segurança pública, da justiça e de diversos outros, de agir de maneira integrada para diminuir esses números. E eu pergunto a Vossa Excelência, eu apresentei um projeto para dobrar a pena em todas as hipóteses. Na hipótese do estupro apenas puro e simples, por assim dizer, do estupro com lesão grave, do estupro contra vulnerável, a maior parte dos estupros são contra vulneráveis, são contra menores de idade. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência se filia à corrente de determinada corrente filosófica do direito ou das esquerdas que entende que um estuprador é possível que ele seja ressocializado e que, portanto, seria contra o viés do meu projeto, ou que entende que não. Tem o meu entendimento de que o estuprador não é um sujeito que pode ser ressocializado, não é um sujeito que pode ser reintegrado na sociedade, que por isso deve permanecer o máximo de tempo possível na cadeia. Esses seriam os primeiros questionamentos, ministro. Eu vou pegar o final daquilo que o senhor disse, né? O senhor, ao final da sua reflexão sobre a sua proposta de lei, o senhor disse que é o jeito que o senhor pensa, que pensa de maneira diferente, enfim. E eu, para responder as questões, eu já inicio dizendo o seguinte, certamente, falo isso com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, nós somos homens de concepções muito diferentes de mundo. E que bom que assim o seja, que estamos aqui conseguindo debater e falar no mesmo ambiente, de maneira muito urbana e cordada. Agora, o senhor fala sobre o meu sumiço. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, e acho que isso é uma questão retórica por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que não sumi. Eu vi que o grupo que o senhor faz parte começou... me mandaram isso, né? Que eu sumi. Na verdade, não sumi, eu estava no Brasil, obviamente. Enfim... Só que eu não sou condutor da política externa brasileira, para começar. E, segundo lugar, a política brasileira ela é regida por uma série de ditames constitucionais, no artigo 4º da Constituição, que o senhor certamente conhece, e que dizem que o Brasil ele deve se esforçar para estabelecer o diálogo, né, falando de maneira grosso modo, entre todos os países e buscar a paz, o entendimento. Uma vez que há um conflito que envolve o governo da Venezuela, um governo que faz parte da América do Sul, e o Brasil não deixa de reconhecer a violação de direitos humanos que ocorre na Venezuela, reconhece, assim como reconhece também na Arábia Saudita, assim como reconhece nos Estados Unidos, com a política migratória, e assim como reconhece dentro do seu próprio território. É por isso que nós temos uma série de políticas para minorias, porque nós reconhecemos que o Estado brasileiro viola sistematicamente o direito de minoria. Então, nesse sentido, o diálogo com o presidente da Venezuela ou com outros presidentes, ele visa justamente estabelecer aquilo que está previsto no artigo 4º da Constituição, que é a participação do Brasil no cenário internacional com uma postura
dialógica. Eu já disse ao senhor e quero repetir. Houve uma mesa que foi criada em conjunto com uma série de países e esse conjunto de países determinou, estabeleceu uma resolução conjunta de que ia se estabelecer um diálogo, inclusive com a oposição venezuelana, para se chegar a um bom termo em relação ao que acontece lá. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver conflitos, sem sangue, sem morte, sem destruição. Então, eu quero dizer, são posturas diferentes, são visões de mundo que temos de maneira diferente, mas eu quero dizer que a visão de mundo que eu expresso é a visão que exara do artigo 4º da Constituição Federal e que deve, independente da minha vontade, ou de qualquer outro dirigente ou homem público, conduzir a política externa do Brasil. Primeiro, ministro, eu acho que Vossa Excelência, quando eu fiz essa afirmação, estava distraído. Eu disse que não negava a importância de relação institucional e de relação comercial com outros países, independentemente dos seus regimes. Como dita a Constituição, como Vossa Excelência mesmo disse, o que eu condenei foi o endosso político ao regime venezuelano que há por parte do presidente Lula. E o sumiço, e que nós denunciamos de Vossa Excelência, evidentemente Vossa Excelência sabe que não é um sumiço de fato, não é um sumiço do espaço-tempo, é um sumiço midiático político, de falta de posicionamento, de falta de ser vocal, como Vossa Excelência é em tantas matérias, deixou de ser quando um ditador sanguinário teve o seu regime endossado politicamente, pessoalmente, pelo nosso presidente da República, que é o seu chefe. Também não houve resposta, senhor ministro, em relação à questão do estupro, em relação às políticas públicas de combate ao estupro, e se há o entendimento por Vossa Excelência de que um sujeito que comete um crime de estupro pode ser ressocializado, deve se retornar à sociedade, o Estado deve empreender esforços e recursos para que alguém que cometa um estupro volte a conviver em sociedade, ou se não, se esse sujeito, como eu defendo em meu projeto e coloquei na minha primeira fala, deve ficar preso o máximo de tempo possível. Outro questionamento que gostaria de fazer a Vossa Excelência, senhor ministro, é sobre o Tribunal Penal Internacional. O presidente Lula já aventou a possibilidade, e o Partido dos Trabalhadores já denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E o próprio presidente Lula já falou sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a possibilidade dele prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que quando questionado sobre a vinda de Putin ao Brasil, que é um sujeito que, segundo o Tribunal Penal Internacional, deve ser preso, e o Brasil é signatário do acordo que constituiu o Tribunal Penal Internacional, ele disse que desconhecia o tribunal. Então, primeiro, uma mentira, porque ele já havia citado a existência do tribunal previamente. E o segundo ponto foi a afirmação do ministro Flávio Dino, e para não ser leviano aqui, eu vou repetir ipsis literis o que ele disse. Em algum momento, o Brasil pode rever a adesão a esse acordo, falando sobre o Tribunal Penal Internacional. Uma das funções primordiais do tribunal, senhor ministro, é preservar os direitos humanos e é condenar quem fere direitos humanos, como é o caso do presidente Putin, que invadiu uma nação soberana, uma nação pacífica, e que o Brasil se negou a conceder sequer blindados Guarani, não para guerra, mas para ajudar feridos, para ajudar ajuda humanitária para aqueles que estavam sofrendo com a guerra e estão sofrendo hoje com a guerra na Ucrânia. Esses blindados não tinham caráter militar, mas ainda assim o presidente Lula se negou a dar essa ajuda a este país e nós sofremos as sanções internacionais em razão disso. Então eu pergunto a Vossa Excelência corrobora a afirmação do ministro Flávio Dino da possibilidade de nós sairmos do Tribunal Penal Internacional para receber Putin, que também é um ditador, no nosso país, sem que o nosso país tenha obrigação de prendê-lo, justamente porque nós somos signatários do acordo? Em outro ponto, quero questionar a afirmação do presidente da República, e você diz, olha, não é meu papel questionar afirmações sobre o presidente da República. Olha, acredito que o ministro dos Direitos Humanos, ele deve sim prezar pelos direitos humanos dentro da esplanada dos ministérios e dentro do Palácio do Planalto e em alinhamento com o governo de maneira geral. O presidente Lula diz que o conceito de democracia é relativo, tentando relativizar a ditadura que existe na Nicarágua, porque ele compara o Ortega a Angela Merkel, realidades absolutamente distintas, ao mesmo tempo que tenta relativizar também a ditadura na Venezuela. Na minha visão, a afirmação do presidente Lula faz sentido vindo de alguém que relativizou a democracia no seu próprio país, impondo uma ditadura da propina, submetendo o poder legislativo ao poder executivo, pagando mensalmente dinheiro, mesada, para os deputados votarem os projetos do governo, o que é deturpar absolutamente o processo democrático e violar a democracia e relativizar a democracia. Eu queria saber a opinião de Vossa Excelência em relação a isso. E quero manifestar, aproveitando que parte do meu tempo é tempo de liderança e de livre manifestação, e lamentar que haja
parlamentar aqui que tenha afirmado, que tenha exaltado Che Guevara, que foi uma figura homofóbica, que foi uma figura racista, sanguinária, uma figura xenófoba. E digo, de minha parte, nem Ustra, nem Che Guevara, nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda, eu tenho um compromisso com a democracia. Agora, o que eu questiono, senhor ministro, a política que eu enxergo no discurso, por exemplo, que levou a eleger o presidente Lula, de diversidade, de participação dos negros e de participação das mulheres. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma maioria de homens brancos, héteros, cis, ricos, nomeados pelo Partido dos Trabalhadores em sua maioria. E o presidente Lula nomeou mais um deles, o ministro Cristiano Zanin. Além disso, ainda afirmou que não vai adotar nenhum critério, e eu defendo que não se adote nenhum critério de raça nem de gênero para se indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero questioná-lo se isso vai em linha ou se isso não contradiz o que Vossa Excelência diz de colocar negros e mulheres em espaços de poder, se o que o presidente Lula está fazendo no Supremo Tribunal Federal não vai exatamente contra aquilo que Vossa Excelência prega. Oi, lindinho. Você sabia que pode ganhar um bom dinheiro fazendo cortes do MBL aqui no YouTube? Pois é, tem gente fazendo mais de 10 mil reais por mês apenas com cortes. Se você quer fazer seu canal de cortes também, saiba como no primeiro link da descrição. Torne-se membro por apenas R$ 4,99 e tem acesso a várias figurinhas engraçadas do MBL. Virando membro, você também ajuda a continuarmos nosso trabalho Conquista e Melhora do Brasil.